Já parou para pensar por que o mundo moderno parece estar assim, em constante e acelerada mudança? Sim, é uma sensação comum, né? Parece que as regras sociais, as tecnologias, o próprio trabalho, tudo se transforma numa velocidade que, sei lá, seria impensável há alguns séculos. Uhum. E o material que a gente vai analisar hoje argumenta que essa instabilidade toda não é um acaso, é a característica fundamental da nossa era, impulsionada por uma força histórica bem específica. Exato. Este é o nosso segundo mergulho na análise do Manifesto do Partido Comunista. No primeiro encontro, a gente situou o contexto, aquele clima de agitação na Europa de 1848. Certo? Agora vamos entrar de cabeça no primeiro e, com certeza, mais famoso capítulo, Burgueses e Proletários. É aqui que os autores colocam as cartas na mesa e apresentam a tese central que vai sustentar todo o resto do livro. Ok, vamos embrulhar isso. A promessa para hoje é a seguinte. Ao final da nossa conversa, a gente vai ter uma compreensão muito mais clara de duas ideias que moldaram o século XX e ainda ecoam. Quais seriam? A primeira é essa ideia de que a história é movida pela luta de classes. E a segunda é como a ascensão de uma classe específica, a burguesia, não só virou o mundo de cabeça para baixo, mas, segundo o texto, acabou criando seu próprio e inevitável antagonista, o proletariado. Isso, um ponto de partida e tanto. Para começar, o texto já abre com uma afirmação que é praticamente uma bomba. Ele diz que a história de toda a sociedade até aqui é a história de lutas de classes. É uma lente bem específica para olhar todo o passado, né? É a tese fundamental. O argumento é que se você olhar para qualquer sociedade complexa, vai encontrar essa dinâmica. O texto, logo em seguida, dá exemplos. Na Roma Antiga tínhamos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Várias camadas. Sim. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres de corporação, servos. Em resumo, opressores e oprimidos em constante oposição. E essa luta, ela era sempre aberta, tipo uma guerra? Podia ser. O manifesto diz que ela podia ser aberta, explícita, ou então disfarçada, velada. Mas o resultado era sempre um de dois. Ou uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou a ruína das duas classes que estavam em conflito. Certo, mas e a sociedade moderna, a nossa, que surgiu justamente das ruínas do feudalismo? Ela conseguiu quebrar esse padrão? Aí é que está o ponto central do capítulo. A resposta do texto é um sonoro não. O argumento é que a moderna sociedade burguesa não aboliu as oposições de classes. O que ela fez foi diferente. Ela simplificou o antagonismo. Peraí, como assim simplificou? Boa pergunta. Porque o mundo parece bem mais complexo hoje, não menos. A simplificação, no sentido do texto, é que apesar de toda a complexidade, a sociedade inteira estaria se dividindo cada vez mais em dois grandes campos inimigos. Só dois? Em duas grandes classes que se enfrentam diretamente. Todas as outras classes e divisões estariam pouco a pouco sendo puxadas para um desses dois polos. E esses dois polos são a burguesia e o proletariado. Entendido. Mas antes da gente falar do conflito, acho que vale a pena entender quem é essa tal de burguesia. Como ela chegou nesse ponto de simplificar a história inteira. Ótima pergunta. O capítulo dedica uma boa parte a traçar essa genealogia. É uma narrativa de ascensão. Começa com os servos da Idade Média que fugiam para as cidades, os burgos, e se tornavam os primeiros burgueses, um grupo pequeno, ainda sem muito poder. E o que fez esse grupo explodir em importância? O texto aponta para momentos-chave da história: a descoberta da América e a circunnavegação da África. As grandes navegações. Exato. Abriram novos mercados, o comércio com as colônias, o aumento das mercadorias, tudo isso deu um impulso gigantesco para essa classe emergente. As velhas corporações de ofício feudais já não davam conta da demanda. Aí entra a manufatura. Exatamente. A manufatura substitui as corporações. Mas logo depois vem outra revolução: o vapor e a maquinaria. E com isso a manufatura dá lugar à grande indústria moderna. E os mestres de ofício? São substituídos pelos industriais milionários, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. O que eu acho fascinante nessa descrição
É como cada avanço tecnológico parece forçar uma mudança social e política. É quase como se a tecnologia tivesse vontade própria. É essa a leitura que o texto faz. E essa força econômica crescente precisava de poder político correspondente. Segundo o manifesto, a burguesia foi, passo a passo, conquistando esse poder até que o Estado moderno se tornou, naquela famosa e polêmica frase do livro, Qual? apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. Nossa, é uma frase forte. E o texto usa uma linguagem igualmente forte para descrever o impacto cultural, né? Fala que a burguesia afogou o frêmito sagrado da exaltação pia, na água gelada do cálculo egoísta. Sim, a análise é de que, onde quer que tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais, tudo que era baseado em tradição ou lealdade pessoal. E o que sobrou? A única conexão que restou entre as pessoas foi o interesse no o pagamento a pronto, como diz o texto. Profissões que antes eram vistas com reverência, médico, jurista, poeta, foram despidas de sua aura e transformadas em trabalho assalariado. Peraí, então a ideia é que a burguesia não pode existir sem revolucionar tudo o tempo todo? Exato. Os instrumentos de produção, as relações sociais? Tudo. Tudo tem que estar em fluxo constante. Essa é a característica que, segundo o texto, a diferencia de todas as classes dominantes anteriores, enquanto as outras precisavam conservar o modo de produção antigo para se manter no poder, A burguesia precisa do contrário. precisa da permanente revolução da produção, o abalo ininterrupto de todas as relações sociais, a eterna incerteza e agitação. Essa instabilidade que você mencionou na abertura não é um defeito do sistema, é o próprio motor dele. Isso me faz pensar. Essa descrição de 1848 soa assustadoramente familiar. Essa necessidade de expansão, de encontrar novos mercados, é basicamente a definição de globalização, não é? Sem dúvida. O texto descreve como a necessidade de um mercado cada vez maior leva a burguesia a se espalhar por todo o globo. Tem de se implantar em toda parte, instalar-se em toda parte. Estabelecer contatos em toda a parte. Isso. Ela força todas as nações a adotarem seu modo de produção sob pena de ruína. Em suma, ela cria um mundo à sua imagem e semelhança. E aqui vem a grande virada do capítulo, a contradição. O texto usa aquela analogia poderosa do feiticeiro que já não consegue dominar as forças subterrâneas que invocara. Que forças são essas que saíram do controle? São as crises comerciais. O manifesto descreve um fenômeno que, na época, era novo e chocante. As crises de superprodução. Superprodução. Sim. De repente, a sociedade se vê com um problema que pareceria absurdo para qualquer época anterior. Ter civilização demais, meios de vida demais, indústria demais, comércio demais. É contraintuitivo, como ter demais pode ser um problema. O problema, segundo o argumento, está nas relações de produção. E só para deixar claro, quando o texto fala em relações de produção, ele fala das regras do jogo, né? Quem é dono do quê? O que o manifesto diz é que essas regras, a propriedade privada burguesa, se tornam pequenas demais para conter a riqueza gigantesca que elas mesmas ajudaram a criar. Elas viram grilhões. Exatamente. As forças produtivas se rebelam contra essas relações. E como feiticeiro, a burguesia tenta lidar com essas crises. De duas maneiras principais, segundo o texto. Por um lado, pela destruição forçada de forças produtivas, ou seja, fechando fábricas, destruindo produtos, gerando desemprego. E a outra? Por outro lado, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos mercados que já existem. Mas isso não resolve o problema, só adia, certo? Exato. O argumento é que, ao fazer isso, ela apenas prepara crises ainda mais extensas e mais violentas no futuro. E aqui vem o ponto final dessa parte. Ao criar essas forças produtivas gigantescas, a burguesia não forjou apenas as armas que a levarão à morte. As crises? Sim, ela também produziu os homens que vão empunhar essas armas. Os coveiros, como o texto chama. E com isso, chegamos ao proletariado. Então, a definição do proletariado, segundo o manifesto,
É a classe dos operários modernos. Que só vivem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Eles são tratados como uma mercadoria como qualquer outra, sujeitos a todas as flutuações do mercado. A existência deles é totalmente dependente do capital. Totalmente. E o trabalho deles é descrito de uma forma bem sombria, com as máquinas, a divisão do trabalho. A atividade do operário perde toda a autonomia. Ele vira um mero acessório da máquina. Sim, a análise é que o trabalho perde seu caráter atrativo. O trabalhador se torna um apêndice da máquina. E quanto mais repugnante é o trabalho, mais baixo é o salário. A fábrica é descrita como um quartel. Com uma organização militar, os operários são soldados rasos da indústria, sob vigilância de uma hierarquia inteira de oficiais e sargentos. Não são apenas escravos da classe burguesa, do Estado. São, todo dia, a toda hora, escravizados pela máquina, pelo supervisor e, acima de tudo, pelo próprio dono da fábrica. E quem são essas pessoas? De onde elas vêm? É só quem já era pobre que vira proletário? Tá de todas as classes da população. As camadas médias da sociedade, pequenos industriais, comerciantes, artesãos, camponeses. Todos eles. Vão pouco a pouco caindo nas fileiras do proletariado. Por quê? O que acontece com eles? Basicamente por não conseguirem competir. O pequeno capital deles não é suficiente para a escala da grande indústria e eles sucumbem na concorrência com os capitalistas maiores. Ou as habilidades deles se tornam obsoletas. Então, essa massa de trabalhadores está sempre crescendo. Ok, então temos essa massa crescente de trabalhadores, em condições cada vez mais precárias e com um trabalho desumanizado. O que acontece quando essa massa dispersa começa a se dar conta de que não está sozinha? Aí a gente entra na última parte do capítulo, que é a evolução da luta do proletariado. O texto descreve um processo gradual, que vai da dispersão à união. Como começa? A luta começa de forma isolada, com operários individuais. Depois, os operários de uma fábrica. No início, os ataques são até meio ingênuos. Eles se voltam contra os próprios instrumentos de produção. Quebram as máquinas. Exato, quebram máquinas, incendeiam fábricas. Eles atacam a tecnologia, não o sistema. E nesse estágio eles são só uma massa espalhada, dividida. Exatamente. Qualquer união que formam é inicialmente frágil e muitas vezes instigada pela própria burguesia que os usa para lutar contra seus próprios inimigos, como a aristocracia. Mas isso muda. Como eles passam de uma massa dividida para uma classe unida? A ironia, segundo o texto, é que o próprio desenvolvimento da indústria, que é o motor da burguesia, acaba criando as condições para a união do proletariado. Como? Primeiro, a indústria não só aumenta o número de proletários, mas os concentra em massas cada vez maiores. A força deles cresce e eles sentem mais essa força. Segundo, a concorrência entre os burgueses e as crises tornam os salários cada vez mais instáveis. E a condição de vida de todo mundo fica mais parecida e mais precária. Isso. E a tecnologia que a burguesia criou para si mesma acaba se voltando contra ela, né? Precisamente. Os meios de comunicação criados pela grande indústria, o manifesto dá o exemplo das ferrovias. Que era uma revolução na época. Sim, elas permitem que os operários de diferentes lugares entrem em contato. E essa conexão, que antes levaria séculos, agora podia ser feita em poucos anos. É essa conexão que centraliza as muitas lutas locais e as transforma numa luta nacional, numa luta de classes. E o texto é enfático. Toda luta de classes é uma luta política. Ou seja, não é mais uma briga por salário aqui ou ali, mas uma disputa pelo poder na sociedade. Exato. A organização do proletariado em classe e em partido político é sempre ameaçada pela concorrência entre os próprios trabalhadores. Mas ela sempre ressurge, e cada vez mais forte. E como o capítulo termina?
com uma conclusão que é, ao mesmo tempo, uma profecia. Afirma que a burguesia se mostra incapaz de continuar dominando porque não consegue sequer garantir a existência de seus operários. O sistema os empurra para uma situação tão precária que é a burguesia que tem de alimentá-los em vez de ser alimentada por eles. E aí vem a frase de efeito final. Isso. O desenvolvimento da grande indústria abala, assim, sobre os pés da burguesia, as bases sobre as quais ela produz e se apropria dos produtos. Ela produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. Uau! O seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Essa palavra, inevitáveis, é muito forte. Isso implica que não há livre-arbítrio nesse processo? É como uma lei da física? É essa a leitura? É exatamente essa força retórica e teórica do argumento. Ele não é apresentado como um desejo, mas como a conclusão lógica e necessária de um processo histórico que a própria burguesia colocou em movimento. Uau! Ok, passamos por muita coisa. Só para garantir que os 3 termos-chave que usamos aqui ficaram claros, vamos recapitular. Primeiro, burguesia. No contexto do manifesto, é a classe dos capitalistas modernos, os donos dos meios de produção, fábricas, máquinas, terras e que empregam trabalho salariado. Segundo, proletariado. É a classe dos trabalhadores assalariados modernos. Como eles não têm meios de produção próprios, são forçados a vender sua única mercadoria, que é a sua força de trabalho, para poder sobreviver. E por fim, o conceito que amarra tudo: luta de classes. É a ideia de que a história é movida pelo conflito entre grupos sociais com interesses econômicos opostos, seja senhores e servos, seja na era moderna, burgueses e proletários. Agora pensando na nossa série como um todo, o que este capítulo adiciona ao quebra-cabeça? Eu diria que este capítulo é a fundação de todo o edifício. Ele estabelece os personagens principais do drama histórico moderno, a burguesia e o proletariado. Ele define a relação entre eles não como uma parceria, mas como um conflito central e, segundo o texto, inevitável. Certo. Sem entender essa dinâmica, nada do que vem nos próximos capítulos faz sentido. É um mapa do terreno. Faz todo sentido. Se no nosso episódio de introdução falamos sobre o espectro do comunismo que assombrava a Europa, este capítulo dá nome, rosto e uma história de origem aos agentes desse conflito. Ele pega aquele fantasma e o transforma em algo de carne e osso. Perfeito. Isso nos deixa na porta do próximo grande questionamento. Ok. Se o proletariado é essa classe revolucionária, qual é exatamente o papel dos comunistas nisso tudo? Eles são líderes? São uma parte do proletariado? É exatamente isso que o próximo capítulo, Proletários e Comunistas, vai responder. E será o tema do nosso próximo encontro. Excelente. Então, para fechar nossa conversa de hoje, se fôssemos destilar tudo em 3 aprendizados principais, quais seriam? Eu começo. 1. A tese central do manifesto é que a história é a história da luta de classes. E a era moderna simplificou isso para uma batalha principal entre burguesia e proletariado. Eu adicionaria o segundo ponto. 2. A burguesia é descrita como uma força paradoxal, a mais revolucionária da história, que criou o mercado global, mas que, ao mesmo tempo, gerou contradições, como as crises de superprodução, que ela mesma não consegue mais controlar. E para fechar, o terceiro. O proletariado não é visto apenas como uma vítima passiva desse sistema, mas como o produto mais autêntico da indústria moderna e a única classe com a capacidade e o destino histórico de superá-lo, sendo os coveiros da burguesia. A análise que o manifesto apresenta é, sem dúvida, densa e provocadora, né? E continua a gerar debates acalorados mais de 170 anos depois. Acreditamos que entendê-la é crucial para compreender boa parte da história que se seguiu. Por isso, continue acompanhando a nossa série para descobrir como o texto desenvolve essas ideias. E, com isso, fica uma reflexão. Se o texto de 1848 acertou ao prever a natureza global e incessantemente revolucionária do capitalismo, em que medida a sua previsão sobre o fim inevitável desse sistema e a ascensão de uma classe unificada de coveiros se provou correta ou equivocada no mundo complexo em que vivemos hoje? É algo para se pensar.